E aí, pessoal, tive acesso ao documento da proposta do Ferreira para renovação com o Grêmio, que incomodou tanto o Grêmio. E na semana passada, vamos relembrar, nós tivemos um desacerto entre Grêmio e o staff do jogador Ferreira, e isso determinou que o Grêmio não renovasse o contrato esse que terminaria em 31 de julho do ano que vem. O Grêmio não renovaria com ele, e não renovando com ele, acabou afastando o jogador, retomando os trabalhos dele junto à equipe de transição. No caminho disso, o jogador entrou com um pedido, né, através da Justiça do Trabalho, que nós ainda vamos ter o desfecho essa semana, talvez hoje, ou amanhã, ou sexta-feira, porque é a data final onde o Grêmio vai apresentar a defesa no pedido do jogador de desvincular e sair liberado do Grêmio. E aí, naturalmente, a gente precisa tentar entender o que aconteceu de fato, né? O que de fato deixou o Grêmio tão incomodado. Por que o Grêmio não conseguiu renovar e o que aconteceu para que o Grêmio se incomodasse. Lembrando que o empresário do jogador Ferreira é o mesmo empresário do TT, e o Grêmio já teve um desacerto com ele naquele episódio que determinou a venda do TT, com informações, com uma série de situações que deixaram o ambiente um pouco tenso para o lado dele. Vamos lá. O que se disse? As informações são o seguinte: o Grêmio não renovou porque o Grêmio não quis dar 50 mil de salário. Não. Na real, na hora eu olhei aquilo e disse, meu Deus, está parecendo... Como é que o Grêmio não ia renovar com um jogador por 50 mil? Um jogador importante para o Grêmio? Será que é isso de fato? Qual é a proposta inicial do Grêmio? Lembrando que 50 mil é um excepcional salário. E realmente a proposta do Ferreira é 50 mil. Mas o valor não é esse. Por quê? Porque se ele fizesse 6 jogos, o salário passava para 100 mil reais. No segundo ano, se ele fizesse 6 jogos, o salário passaria para 150 mil reais. E no terceiro ano, se ele fizesse 6 jogos, o salário dele passaria para 200. Convenhamos, o salário não é 50, porque só no gauchão faz 6 jogos. Só no gauchão. Então começam as informações, aí vai. Aí tem 20% do passe do jogador em caso de renovação. E a pior de todas, sabe qual era a proposta de multa para venda para o exterior? 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Ou seja, o salário dele giraria em torno acima de 100 mil, porque ele receberia 6 jogos, obviamente receberia, porque senão ele não estaria no grupo do Grêmio. 6 jogos, é uma coisa que, repetindo, é o jogador que faria isso no gauchão. No gauchão ele faria isso. No ano passado ele jogou 3, começando na transição. Então, 6 jogos. Então o salário não é 50, tá? Como dizem, o Grêmio não quis dar 50. Não, o Grêmio não quis dar 100, porque ele vai receber 100, 6 jogos depois. No segundo ano, 150. E a multa, 10 de euros. É isso. Foi por isso que o Grêmio se incomodou. E com toda a razão o Grêmio se incomodou. Por quê? Porque essa é uma via de 2 mãos, não de uma só. As coisas não podem funcionar numa mão só. As coisas funcionam, é uma via de 2 mãos. E quando se tem uma realidade como essa, se tem que ter tranquilidade para entender. Eu aceito o contraditório, o empresário do jogador, o staff dele tem o direito de pedir tudo. Mas a narrativa não pode ser só de um lado, como se o Grêmio fosse um clube que está tratando mal seus meninos. Porque quando a gente olha o histórico dos meninos do Grêmio, pergunta para o PP se ele está insatisfeito, pergunta para o Everton se ele está insatisfeito, pergunta para o Wallace, pergunta para o Arthur, pergunta para o Matheus Henrique, pergunta para os meninos do Grêmio. E a narrativa foi essa, inclusive pedindo a liberação na Justiça do Trabalho como se o Grêmio estivesse fazendo um grande absurdo contra o menino. Então, só para relatar, eu quis fazer esse vídeo aqui, eu não quero mais falar no assunto Ferreira, ainda tem mais um para falar, que vai ser o desfecho da Justiça do Trabalho, que eu espero falar aí ou hoje, ou amanhã,
ou na sexta-feira, porque é o dia do desfecho. Mas eu tinha que passar para colocar para vocês essas informações. Portanto, o que incomodou o Grêmio? 10 milhões de euros, tão somente a multa rescisória. É nada para um jogador com a camisa do Grêmio. É nada para um jogador com a camisa do Grêmio. O salário, que diz ser 50, e que de fato começa com 50, passa para 100 com 6 jogos. Depois passa para 150 com mais 6 jogos. E depois passa para 200 com mais 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos. Então, é por isso a indignação e é por isso que o Grêmio tem toda a razão nessa discussão. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, hoje para contar uma historinha aí também de bastidor, porque que as coisas se definem desta forma. Participe, clique no sininho e venha fazer parte do time aqui do César Cidade Dias falando de Grêmio. Vamos lá, até a próxima. Dale, Tricolor!